A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, a nossa querida irmã Rosana Cardoso de Araújo, né? Ela viu um dos meus vídeos, né? E ela comentou: qual a atitude correta para quem comete tais pecados como adultério, fornicação, roubo, etc.? Eles continuam sendo presbíteros e membros? Muito provavelmente, né, a mente dela, sabe aquela manipulação mental que você faz na cabeça das pessoas, né, para que elas pensem, elas tenham um comportamento, atitudes, né, conforme aqueles caras lá de cima querem, né, entendeu? Ela acha que tais pessoas estão mortas, são cadáveres, perderam a alma, caíram da graça. Entendeu? Aquela coisa terrível que eles praticaram pelo menos ao longo de 70 anos. Tem pessoas aí que me dizem, né, que isso é desde a fundação. Né? Não, eu não acredito. Né? Que o irmão Franciscão fosse pregador de tamanhos absurdos, professor de tamanhos absurdos, porque ele é de origem presbiteriana, né? E ele não cria nesse negócio de que o cara perde a alma, cai da graça, vai para o inferno por cometimento de pecados, né? Tá bom, mas vamos adiante. Veja bem, depois de um trabalho de 19 anos malhando, sabe? Não agredindo esses homens da liderança, porque a princípio eu era respeitoso e educado, né? Procurando ensinar, né? Demoraram 19 anos, né? Finalmente o ministério reconheceu que não existe pecado de morte, né? Existe pecado para a morte. Veja, eles fizeram uma circular onde eles dizem que eles não são falsificadores da palavra de Deus. Mas o que é isso? O cara pega o versículo lá de 1 João 5,16, que está escrito: há pecado para a morte, e pelos tais eu digo que não orem. Ele saca, sem vergonha, o filho do diabo, né, o demônio, saca a preposição para, coloca no lugar a preposição de e cria, né? É uma imaginação fantástica. Criou o pecado de morte, né? A princípio eram os fornicários, os adúlteros, né? A princípio era isso. Mas depois, quando você entra assim na estrada da perdição, né, a coisa não para mais, né? Então, se no final do culto você chamasse o seu e dissesse a ele: olha, meu irmão, isso que você pregou ali não é um ensino, não está nas Escrituras. E nem é da nossa doutrina, entendeu? Porque a nossa doutrina está aqui, ó. Tá vendo? Está aqui, ó. Esse aqui são os pontos de doutrina. É nisso que nós... são os fundamentos da nossa fé. Pronto. Você já estava blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. Ia para a lista dos cães que voltaram ao seu próprio vômito, das porcas lavadas, né? Os cadáveres daqueles que estão mortos, caíram da graça, perderam a alma. Isso você ia ouvir no primeiro culto, entendeu? Por meio de linguagem subliminar, né? Entendeu? Você era expulso da igreja. E recomendado, ainda, ele recomendava para a irmandade, que se você vê um pecador perdido andando pela calçada, atravessa a rua, porque os seus pés são santos e eles não podem pisar onde pisar os pés dos pecadores. Era um discurso, eles desenvolveram um discurso infernal em torno disso, né? Na realidade, Deus não mata seus filhos. O que é isso? Não mata seus filhos. Não interessa o que acontecer na sua vida cristã. Deus não mata seus filhos. E aqueles que não são seus filhos, não há por que matar. Já estão mortos.
O Senhor Jesus, lá em João 3,18, deixou registrado: quem nele crê, na pessoa dele, Jesus Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então não há por que matar quem já está morto. Entenderam? Então, depois de um trabalho de 18, 19 anos, não sei, porque eu comecei a escrever textos lá no bom e velho Orkut, no ano de 2000, né? E fazer vídeos também, né? Depois de 18 para 19 anos, foi no ano 2000, né? 18, 19 anos, né? Resolveram admitir, né, que não existe pecado de morte, né? Que isso foi uma perversão cometida lá por volta de 1940, né? Bom, mas o crime, né? Vão responder por esses crimes, tá? Porque ao longo desses anos todos, 70 anos, né, mataram almas, né? Deram um tiro de revólver na cabeça? Não, é isso, né? Mataram espiritualmente, né? Alguns se suicidaram, né? Conheço casos de pessoa se suicidou. Outros, né, tiveram as suas personalidades desestruturadas, foram para o vício, para a prostituição, para o adultério, para as drogas, ficaram blindados quanto ao Evangelho, né? Alguns puseram um saco de lixo nas costas, saíram pelas estradas para se alimentar de restos de lata de lixo, né? Entendeu? E todas essas famílias foram destruídas também, porque quando você atinge um pai e uma mãe de família, você destrói a família, entendeu? Olha, veja bem, dia 18 do mês passado, tá? É o aniversário de algo terrível, né? O aniversário do maior suicídio coletivo da história da humanidade. 918 homens, mulheres, crianças se suicidaram coletivamente. Tá? O episódio é conhecido como Jim Jones e o Templo do Povo. Procura aí na internet e você vai ver. Né? Uma comunidade que esse tal de Jim Jones levou lá para os Estados Unidos, para as Guianas. A comunidade chamava Johnstone, né? E ele era um líder carismático, né? O que ele fazia? Peraí. Ele usava a Bíblia para dar fundamentação às suas loucuras, suas crenças pessoais, às suas idiotices. Ao invés de ensinar o que a Bíblia diz, ele sacava versos da Bíblia para dar fundamentação às suas mentiras diabólicas, entende? E então as pessoas não aprendiam nada, tá? E se tornaram vítimas desses crimes. O suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e 3 jornalistas americanos na Guiana chocaram o mundo esta semana e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira à tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e crianças. Tudo começou quando o deputado Leo Ryan, da Califórnia, atendendo a pedido de um amigo e de vários correligionários,
decidiu ir à Guiana investigar a seita Templo do Povo e as acusações de que seu líder e fundador, o reverendo Jim Jones, estava mantendo cativas várias pessoas que queriam deixar a seita e regressar aos Estados Unidos. O deputado Ryan chegou à Guiana com seus assessores, vários jornalistas e os advogados da seita nos Estados Unidos, Mark Lane e Charles Gary. Na sexta-feira, a comitiva conseguiu visitar Jonestown, a comunidade que o fundador do Templo do Povo, Jim Jones, chamava de Terra Prometida, o paraíso na Terra, onde todos eram iguais, acreditavam em Deus e no próximo. A primeira impressão do deputado Ryan foi boa. Brancos e negros vivendo juntos e felizes, crianças brincando e uma creche bem administrada. Música e dança, e os adeptos de Jim Jones, como esta moça, afirmando que não estavam ali contra a sua vontade e que se sentiam felizes. O deputado Ryan chegou a dar a entender que tudo estava bem em Jonestown. Depois de conversar com vocês, concluí que para alguns que estão aqui, isto é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Algumas horas depois, o deputado e os jornalistas começaram a perceber que a recepção tinha sido cuidadosamente planejada. O correspondente Dan Harris, da NBC, recebeu um bilhete de um membro da seita, Burn Gorsley, dizendo que queria sair de Jonestown. Jones respondeu: "Este homem quer deixar seu filho aqui. Se Jonestown não é um bom lugar, por que ele quer deixar o filho aqui?" De qualquer maneira, disse o repórter Dan Harris, este homem faz parte do seu grupo. E a resposta de Jones: "Algumas pessoas gostam de fazer este jogo, meu amigo. E mentem. E o que eu vou fazer com os mentirosos? Olha, por que vocês não vão embora daqui? Por favor, vão embora. Nós não aborrecemos ninguém. Quem quiser ir embora, que vá. Ninguém tem problemas de sair daqui. Tem gente que gosta de publicidade. Eu não gosto." A fisionomia de Jim Jones mudou completamente. E ele ironizava sobre a maneira como Harris e os outros contariam a história do Templo do Povo na televisão e nos jornais. O problema surgiu quando a comitiva se preparava para seguir rumo ao aeroporto. Um membro da seita tentou esfaquear o deputado. Ryan, com a camisa suja de sangue, diz ao repórter Dan Harris que o atacante quase o matou. Tudo isso aconteceu pouco antes da emboscada no aeroporto. O repórter Lucas Mendes, que desde terça-feira se encontra na Guiana, narra em detalhes a tragédia de Jonestown. 5 pessoas morreram. O deputado, 3 jornalistas e Patricia Parks, nora de Edith Parks. Edith correu para a selva. Um avião conseguiu decolar. Jim Jones tinha planejado eliminar toda a comitiva, inclusive os adeptos rebeldes. Edith Parks, uma adepta que estava deixando Jonestown com 5 parentes, foi testemunha da emboscada. O governo dos Estados Unidos mandou um senador de nome Ryan, com uma equipe, fotógrafos, tal, umas 30 pessoas em 2 aviões, lá para o meio deles, para ver o que estava acontecendo, porque havia muitas denúncias, entende? Ok? E lá ele descobriu, que a princípio ele gostou do que ele viu, só que algumas pessoas passaram uns bilhetinhos para ele foi interrogar lá o Jim Jones, e descobriu tudo. Foi até tentaram matá-lo ali mesmo, com uma facada, Bem, mas não conseguiram matá-lo. Então Jim Jones ofereceu uma caminhonete para o senador e sua equipe voltar para o aeroporto. E quando o pessoal do senador embarcou no primeiro avião, inclusive nesse primeiro avião tinha lá um camarada, que era lá da comunidade lá do Jim Jones, que queria sair de lá, disse que queria ir embora também. E embarcou lá naquele avião. O avião que conseguiu decolar. Mas esse daí era um camarada, era um suicida. Ele era instruído para matar o piloto do avião para que o avião caísse com todas as pessoas que estavam embarcadas. E o restante da comitiva do senador, que iam embarcar no segundo avião, 5 deles foram mortos. 5 deles foram mortos a tiros de fuzil. E lá na comunidade, Jim Jones reuniu lá todo o povo, e tomaram veneno,
morreram 918 pessoas. O que acontece na congregação é que todos os nossos anciãos são carismáticos, entende? Porque o povo não conhece o que a Bíblia diz, mas não existe esse negócio de pecado de morte. Daqui para frente você vai ver os versos, o ensino do Senhor Jesus, o ensino sobre a nossa salvação. E lá está escrito, né, que quem crê tem a vida eterna. Não é vai ter a vida eterna, não sei se vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna. Vamos pesar esse camarada na balança para ver se ele passa no peso. Porque não existe isso. Quem crê tem. Acabou a conversa. Quem não crê não tem. É isso que ele colocou. A disciplina, Deus é Deus que executa, né? E a disciplina de Deus vai até destrói a carne para salvar a alma. Ele não manda seus filhos para o inferno. Está lá em Hebreus capítulo 12, leia lá, né? Que Deus manda o camarada para o hospital, ele fica lá gritando ai, 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 até que se arrependa da sua desobediência. E se ele é rebelde, contradizente e não quer se submeter ao Espírito Santo, Deus destrói a carne para salvar a alma. É isso que você lê lá em 1 Coríntios capítulo 5. Está entendendo? Que havia lá um crente que deitou com a mulher do seu pai, não era a mãe dele, era a mulher do pai dele. E Paulo, junto com a igreja de Coríntios, orou para que o tal fosse entregue na mão de Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. É simples assim, né? O verdadeiro crente nascido de Deus, se é rebelde, contradizente, não se submete ao Espírito Santo para abandonar o pecado que ele está enfiado, Deus mata a carne dele, mas não mata a alma. Mas esses homens aí são assim mesmo, tá? Eles perverteram a palavra de Deus, eles falsificaram a palavra de Deus e criaram o pecado de morte. Bom, essa instrução lá de 2016 mexeu tanto com o ministério que houve uma reação profunda, né? Então eles pegaram um verso lá de Ezequiel, acho que é, né? Que diz lá que a alma que pecar, essa morrerá, né? Então, ainda reafirmando que a pessoa morre espiritualmente, né? Usaram um verso lá do Velho Testamento. Só que é o seguinte, né? Deixa eu ver até se é Jeremias que está dizendo isso. Quem é que está dizendo isso? Deixa eu ver. É Ezequiel mesmo, capítulo 22 a 24, né? Ezequiel mesmo, diz lá, né? Que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é morte espiritual, a morte da alma? Não, presta atenção, tá? Os conceitos de salvação do crente no Velho Testamento não estavam bem definidos, entendeu? Não estavam bem definidos. Então, mas os judeus, nos tempos de Ezequiel, eles acreditavam no segundo mandamento que diz: não farás para ti imagem de esculturas. A semelhança daquilo que é no céu, na terra, nas águas, nem debaixo das águas. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou Deus zeloso, que vinga o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, por causa do mandamento, eles acreditavam que Deus vingava nos filhos. Tá? Então, Ezequiel está dizendo que a responsabilidade é pessoal, entende? Que não existe isso, o pai peca e o filho paga. Não existe isso, entende? Por isso Ezequiel está dizendo, né, que a alma que pecar, essa morrerá. Entende? Está explicando esses conceitos que haviam entre os judeus nos dias lá de Ezequiel. Que ao longo de centenas de anos eles acreditaram isso. Tá? O pai pecava e o filho se arrebentava, né? Leia lá Ezequiel no capítulo 18, de 10 a 24, que você vai ver isso, né? Tá, lá fala, né? Nossos pais comeram uvas, não achei aí na Bíblia, né?
Nossos pais comeram uvas e os nossos dentes embotaram. Era um ditado que os judeus usavam naquele tempo. Não, entendeu? Ezequiel está explicando que não é nada disso. Quem peca morre, mas a morte física não é a morte espiritual, isso é outro assunto. Ele não está entrando no mérito da salvação da alma, tal, porque esses conceitos de salvação no Velho Testamento não existiam. O Senhor estava preparando um povo para revelar a salvação por meio do Messias, que era o Senhor Jesus, que você lê no Novo Testamento, né? Que a salvação é somente pela fé. Tá? Bom, até gostaria que eles corrigiram isso em outro, acho que numa circular, né? Explicaram essa mentira aí, que ainda Deus mata a alma, né? E manda a alma de seus filhos para o inferno. Quem souber, acho que o nosso irmão Márcio Betzel conhece essa circular. Tá? E quem souber, por favor, me envia no meu e-mail, tá? Para que eu tome conhecimento. Tá? Bom, eu paro o vídeo por aqui, tá? E vai ter uma parte 2, a parte 3, tal, lá para frente. Eu estou parando agora para o vídeo não ficar muito comprido. Legal? Tá bom? Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Bem, agora eu vou apresentar a doutrina do Senhor Jesus com respeito à nossa salvação. Ok? Preste atenção. A salvação é um ato jurídico da parte de Deus para justificar o homem diante dele. É a doutrina da salvação do Senhor Jesus. São 20 versos. Eu vou falar aqui sobre boas obras, né? Mas você pode substituir a frase boas obras por qualquer outra palavra, batismo ou igreja, firmeza, fidelidade, o que você quiser, tá? Para entender que essas coisas não têm nada a ver com a nossa salvação. Elas são consequências da nossa salvação. Elas se seguem depois da nossa salvação. Elas não produzem, elas não geram, elas não realizam em nossas almas a nossa salvação. Pelo contrário, se você é salvo, estas coisas vão acontecer. Então eu vou só usar a título de exemplo o verso de 1 João, capítulo 1, versículo o 12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 1 de João, verso 12, e você vai conferir isso que eu estou falando. Que está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então presta atenção. Se fosse necessário boas obras para alcançar a salvação, Jesus teria dito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem e praticam boas obras em seu nome. Mas ele não fala nada disso. Então fica claro e evidente que boas obras nada tem a ver com a nossa salvação. O que eu fiz com esse verso, faça com os 19 versos que se seguem após. Estão se aparecendo aí na sua tela. E abra sua Bíblia e confira na sua Bíblia para ver se eu estou falando a verdade. Além do que, depois eu vou apresentar versículos que mostram pessoas que foram salvas, a quem o Senhor falou de salvação no passado, dizendo: a tua fé te salvou. Quer dizer, no momento lá atrás, que não sabemos que dia, que hora, que lugar, onde foi, como,
Mas temos certeza que foi no momento que eles creram em Jesus Cristo e foram salvos. Quando eles se aproximaram do Senhor Jesus e conversaram com Ele, foram informados que eles já estavam salvos, tinham as suas almas salvas há muito tempo atrás. E também em nenhum desses versos, desses episódios, você vê o Senhor Jesus dizendo: Pedro, dá um jeito de batizar esse daí, entendeu? Senão ele pode ser atropelado por uma carroça no romano e morrer. Né? Não tem nada disso. Então isso é aquilo que eles são falsificadores da palavra de Deus. Entendeu?